Eu sou a Meline, tenho 31 anos e trabalho como coordenadora de eventos em Boston. Eu acabei de gastar todas as minhas economias para ajudar no casamento do meu irmão, o Ethan. Depois da festa, eu chequei minha conta e vi que faltavam mais de $8.000. Quando eu falei isso para minha família, minha mãe, a Diana, só riu na minha cara e falou: "Você não pode fazer nada." Minhas mãos tremiam quando tirei um envelope da bolsa. Eu falei: "Calma, não se preocupem com o que vai acontecer depois." Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está me vendo, e aproveita para curtir e se inscrever se você já teve que enfrentar a sua família também. Crescer na família Hartwell era saber o seu lugar na hierarquia. Para mim, esse lugar sempre foi atrás do meu irmão mais novo, o Ethan. Meus pais, Richard e Diana Hartwell, são donos de uma empresa de construção bem famosa em Boston. Desde que o Ethan nasceu, todo mundo sabia que ele ia ficar no comando da empresa. Eu, por outro lado, deveria me casar bem e organizar as festas da família. Meio anos 50, eu sei. Nossa casa colonial com 5 quartos no Brooklyn era cheia de tensão e expectativas. O escritório do meu pai era proibido para mim, a não ser que ele chamasse. Minha mãe era perfeccionista e criticava tudo, minha postura, minhas escolhas de trabalho. Até meu quarto de criança parecia um quarto de hóspedes, todo decorado do jeito da minha mãe, não do meu. Eu era boa nos estudos e fui para a Northwestern University para estudar administração, achando que assim ia conseguir a aprovação deles, mas não aconteceu. Depois de formada, me obrigaram a trabalhar na empresa da família. Fiquei 3 anos no departamento de marketing, mas não aguentei mais. O nepotismo, o ambiente ruim de trabalho, meu pai criticando minhas ideias na frente de todo mundo durante as reuniões. Minha mãe até falou que marketing de eventos nem é uma profissão de verdade. Quando eu disse que ia sair para trabalhar como coordenadora de eventos independente, ela falou que isso era mais um hobby. Meu pai foi mais direto: "Você está perdendo uma chance que muita gente mataria para ter." Mesmo assim, eu saí, fui morar em um apartamento simples em Cambridge e comecei a conseguir clientes. Os 2 primeiros anos foram difíceis. Eu vivia de miojo e trabalhava 16 horas por dia. Mas com o tempo, ganhei uma fama de fazer eventos incríveis mesmo com pouco dinheiro. Eu não ganhava muito, mas conseguia me manter e gostava do que fazia. Meu irmão Ethan teve uma vida bem diferente. Ele tirava notas ruins, mas era sempre desculpado. As festas que ele fazia na faculdade eram bancadas pela família, e ele tinha um cargo garantido na empresa. Quando ele conheceu a Jessica Barnes em um evento de caridade 3 anos atrás, meus pais ficaram muito felizes. A família dela tem uma rede de hotéis de luxo na costa leste. O casamento, ou melhor, a união das 2 famílias, seria ótima para todo mundo. Claro, menos para mim. A Jéssica era linda, sofisticada e muito mandona. Ela e minha mãe se deram super bem por causa do amor que as 2 têm por luxo e status. Quando Ethan me pediu em casamento depois de só 8 meses de namoro, meus pais logo começaram a planejar o casamento mais importante da temporada. As primeiras conversas sobre o orçamento foram durante um jantar na casa deles. Eu fiquei quieta, comendo frango sem tempero que minha mãe fez, enquanto elas falavam sobre os lugares e a lista de convidados. "Estamos pensando no salão para a festa", minha mãe falou. "O salão de baile pode receber 300 pessoas." Quase engasguei com a água. 300? Eu pensei que seria algo mais íntimo. Jéssica riu, como se eu tivesse contado uma piada boba. "Ethan é minha única chance de ir a um casamento. Não vai ser nada íntimo." Meu pai pigarreou e disse: "Nós vamos pagar as maiores despesas. Claro, o lugar, a comida, o vestido dela." O pai da Jéssica completou: "E já combinamos a lua de mel." Aí minha mãe virou para mim com aquele olhar, aquele que queria dizer que eu ia me voluntariar para alguma coisa. "Meline, como você conhece gente do ramo de eventos, pode ajudar com as flores e a decoração." "Sim, e talvez com as fotos também." Não era bem uma pergunta. Antes que eu pudesse responder, eles já estavam falando sobre a festa de noivado. No fim do jantar, de algum jeito, eu concordei em ajudar com alguns detalhes menores, mesmo sem ninguém dizer direito o que era isso. Nas semanas que vieram, esses detalhes menores cresceram muito rápido: depósito para o salão, arranjos de flores, pagamento para os fotógrafos, cestas para receber os convidados que vêm de fora. Cada vez que eu falava que estava preocupada com o aumento dos custos, minha mãe falava algo tipo:
É o único casamento do seu irmão. Meline, não seja egoísta. Então, mesmo contra minha vontade, usei minhas economias, dinheiro que eu estava guardando para dar entrada num apartamento. Começou com umas despesas pequenas, mas logo tudo foi acumulando. 5.000 virou 10.000, e antes que eu percebesse, quase todas as minhas economias já tinham ido para o casamento perfeito do Ethan e da Jéssica. Eu falava para mim mesma que era um investimento na família, que talvez minha ajuda fosse reconhecida e valorizada, que dessa vez seria diferente. Eu não podia estar mais errada. Como coordenadora de eventos, eu sabia muito bem como os custos de casamento podem crescer rápido demais. O que eu não esperava era que minha experiência profissional fosse usada e ignorada pela minha própria família ao mesmo tempo. Meline, você disse que podia cuidar das flores, né? Minha mãe perguntou numa das reuniões semanais de planejamento na casa dela. Eu tinha combinado arranjos simples para as mesas da cerimônia e da festa, nada exagerado. Sim, já falei com 3 floristas para pedir preços baseados no plano que combinamos, respondi, pegando minha pasta de planejamento. Minha mãe trocou um olhar com a Jéssica. Bem, estávamos pensando, em vez de só centros de mesa, que tal arranjos florais completos? Jéssica falou, vi uma coisa no Pinterest com guirlandas de orquídeas penduradas em cada mesa. Não ia ficar lindo? O arranjo que ela falou custava pelo menos 3 vezes mais do que a gente tinha planejado no começo. Respirei fundo. Mãe, esse tipo de decoração é muito cara, pode ser milhares a mais do que o que a gente planejou. Jéssica fez bico. Mas ia ficar tão lindo, você sabe o quanto isso significa para mim e pro Ethan. Falando do meu irmão, ele quase não aparecia nas reuniões de planejamento, e quem ficou no meio do fogo cruzado fui eu, lidando com os pedidos cada vez mais malucos da noiva dele e da nossa mãe. Posso falar com os fornecedores para pedir orçamentos, mas não posso garantir nada, eu disse. Ótimo, minha mãe cortou, já passando para o próximo assunto. Agora, sobre o depósito do salão, eles querem até sexta-feira. Franzi a testa. Pensei que o meu pai estava cuidando disso. Eles trocaram olhares. Mudança de planos, minha mãe falou. O seu pai está resolvendo um problema com uma propriedade em Cambridge. O momento não é bom. Seria ótimo se você pudesse pagar o depósito por enquanto. Depois a gente te devolve. Claro. Claro que essa devolução ficou só no ar. Uma promessa que eu sabia que nunca ia se cumprir. Mas o que eu podia fazer? Dizer não e ser a vilã que estragou o casamento do irmão? Então aceitei pagar o depósito do salão. Depois aceitei comprar roupas de cama mais caras. No fim, ainda o pacote completo do Open Bar. Minha melhor amiga, Lauren, foi a única que me ajudou nessa loucura toda. A gente se encontrou para tomar um café no nosso lugar preferido em Cambridge e eu desabafei tudo. Eles estão aproveitando de você, Maddi, ela falou, mexendo no café com força. Você sabe disso, né? É complicado, suspirei. É família. Família não esvazia sua conta bancária sem pensar, ela respondeu. Pelo menos eles agradeceram direito? Eu não consegui responder, porque a gente sabia a verdade. Em vez de obrigada, só recebi críticas. Minhas ideias eram bobas, meus fornecedores não serviam, minhas preocupações com dinheiro não valiam nada. Para pagar tudo que estava aumentando, comecei a aceitar mais clientes, trabalhando à noite e nos fins de semana. Fiz eventos para empresas, festas de aniversário, até um bat-mitzvah de última hora. Meu apartamento virou depósito de amostras e coisas do casamento. Minha vida social, zerada. Minha saúde, sofreu demais. Dormir virou luxo que eu não podia pagar. 2 meses antes do casamento, sentei no chão do meu quarto, cercada de planilhas e recibos, contando exatamente o que eu já tinha gastado. 786 dólares. Quase tudo que eu tinha guardado tinha sumido, e ainda faltava pagar muita coisa. Com as mãos tremendo, transferi mais dinheiro da minha poupança para pagar o saldo da escultura de gelo que minha mãe tinha decidido que era super importante pro coquetel. Assim que confirmei a transferência, uma vontade enorme de vomitar me bateu. O que eu estava fazendo? Se continuasse assim, eu ficaria sem nada. Na noite antes do casamento, ainda estava no salão à meia-noite, ajudando a montar tudo e resolvendo problemas de última hora. Meu celular vibrou, era uma mensagem da minha mãe. Não esquece de pegar o café da manhã especial da mãe da Jéssica até às 7 horas, tem que ser sem glúten.
Eu não dormia direito fazia dias. Minhas costas doíam. Meu dinheiro extra tinha acabado. E ali, no salão meio decorado, senti uma coisa estranha, como se eu estivesse preparando o palco para minha própria humilhação. Mal sabia eu o quanto isso era verdade. Na manhã do casamento de Ethan e Jessica, o dia estava lindo, um dia perfeito de outubro na Nova Inglaterra. Às 6 horas, eu já estava pegando o café da manhã sem glúten da mãe da Jessica, falando com fornecedores e entregando sacolas de boas-vindas para os convidados VIP nos hotéis. Meu vestido e maquiagem tiveram que esperar até o último momento. Cheguei no salão de baile do Langham Hotel enquanto a equipe de flores dava os últimos toques naquela famosa decoração de orquídeas penduradas. Eu tinha que admitir, elas eram de tirar o fôlego, flores brancas e rosa claro caindo do teto, parecendo coisa de conto de fadas, mas elas me custaram quase $4.000 a mais do que o planejado. Meline, graças a Deus que você chegou, minha mãe disse, correndo de hobby de seda, cabelo já todo arrumado. Tem um erro nos cartões com o nome dos Henderson. Isso não pode. Bom dia. Não precisa agradecer. Eu que cuido disso, respondi, direto ao ponto, pronta para resolver os problemas. Passei as próximas 3 horas apagando incêndios, mudando o mapa de assentos, acalmando a Jéssica porque a maquiadora dela estava atrasada 15 minutos, e procurando meu irmão que tinha sumido para tomar uma bebida com o padrinho. A cerimônia foi linda de verdade. A igreja antiga brilhava com a luz das velas, e Jéssica parecia uma princesa com seu vestido personalizado da Vera Wang. Ethan até chorou quando a viu, e isso me surpreendeu. Talvez tivesse amor verdadeiro ali, afinal. Enquanto eu assistia eles trocarem os votos, sentia um monte de coisas ao mesmo tempo. Orgulho por ter ajudado a criar aquele momento, raiva pelo dinheiro e esforço que isso me custou, um pouco de solidão, pensando se um dia eu teria algo assim pra mim. Lá no fundo, aquela sensação incômoda de que ninguém ia reconhecer o que eu tinha feito. E essa sensação ficou mais forte na festa, quando ouvi minha mãe conversando com as amigas perto do bar. Tudo ficou perfeito, né? Ela dizia, taça de champanhe na mão. Diana Hartwell arrasando de novo. Eu mesma escolhi aquelas orquídeas lindas. Vão ser copiadas em todos os casamentos de Boston no mês que vem. Nem uma palavra minha, nem sobre quem pagou por aquelas flores. Mais tarde, no jantar, sentei numa mesa longe da festa, com primos distantes e colegas da Jéssica, enquanto eu comia meu salmão, que custou $125. O pai da Jéssica passou por perto. Que festa seus pais organizaram, disse ele, dando um tapinha no meu ombro. Seu pai falou que não economizaram nada. É assim quando é filho único, né? Forcei um sorriso e concordei, sem ter coragem de falar nada. Meus pais estavam levando todo o crédito do casamento que eu tinha praticamente bancado. Até o Ethan reconheceu meu trabalho, mas foi rápido e sem emoção. Ele me viu ajeitando o enfeite e disse: Ei, obrigado por ajudar com tudo isso. Jéssica está muito feliz. E saiu correndo para outro brinde. Por volta das 9 da noite, enquanto a banda tocava e a galera dançava, eu fui para um banheiro procurando um momento de paz. Me tranquei em uma cabine e finalmente deixei as lágrimas caírem. Eu tinha gasto todas as minhas economias, trabalhado até não aguentar mais. E para quê? Para ser tratada como uma funcionária qualquer. Eu estava lavando o rosto quando a Laurie me achou. Procurei você em todo lugar. Ela disse, com preocupação no rosto. Você está bem? Não, admiti, falando em voz alta o que eu estava escondendo há meses. Eu não tô bem. Tudo isso foi um erro. Deixei eles me usarem de novo. A Laurie me passou um lenço de papel. Ainda não é tarde para você se proteger, sabe? Você não precisa mais fazer o que todo mundo quer. O que eu faço? Faço uma cena no casamento do meu irmão? Não, mas talvez seja a hora de começar a colocar limites. O casamento tá quase acabando. Você já fez o que tinha que fazer. Depois disso, as coisas precisam mudar. Eu concordei com ela, sabendo que era verdade. Enquanto eu retocava minha maquiagem, prometi para mim mesma que essa ia ser a última vez que eu ia sacrificar meu bem-estar só para agradar minha família. Mas eu não sabia que essa decisão ia ser testada bem mais cedo. Quando voltei para a festa, passei pelo escritório pequeno que o hotel tinha dado para guardar as coisas pessoais. A porta estava meio aberta, e eu ouvi minha mãe falando baixinho lá dentro. Já tá pago, ela disse, ela nem vai perceber. Aí ouvi a voz do meu irmão. Não sei, mãe, a Maddi já gastou demais.
Não fala bobagem. Ethan, ele nem mexe no dinheiro dela. Assim todo mundo sai ganhando. Agora vai cuidar da sua esposa antes que ela pergunte onde você foi. Eu saí correndo antes que eles vissem, com o coração batendo forte. O que eles tinham feito? Do que eles estavam falando? O resto da festa foi com sorrisos forçados e um medo crescendo dentro de mim. Eu não conseguia tirar da cabeça que algo estava muito errado. Quando todo mundo foi embora, corri pro meu apartamento e peguei meu laptop. Eu tinha um medo terrível do que ia achar. No domingo de manhã, depois do casamento, acordei com uma dor de cabeça horrível e aquele medo que não saía. Mal tinha dormido, revirando na cama, e as palavras da minha mãe ficavam na minha cabeça. Ela nem vai perceber. Ainda de pijama, preparei um café forte e abri meu laptop, com as mãos tremendo. Entrei na minha conta do banco. E lá estava, a prova do meu pior medo. Uma transferência de $8.400 tinha saído da minha conta poupança às 21h17 da noite anterior, exatamente na hora que eu estava escondida no banheiro, chorando. O dinheiro tinha ido para Diana Hartwell. O chão pareceu girar. Isso não podia estar acontecendo. Chequei tudo de novo, esperando que fosse engano, mas não era. A transferência tinha sido feita pro casamento de Diana Hartwell. Eu não tinha autorizado isso, nem estava perto do celular ou do app do banco na hora. Como isso pode ser? Com o medo crescendo, liguei pro atendimento do banco. Depois de passar pelo sistema automático e provar quem eu era, falei com o atendente. Quero denunciar uma transferência que não fiz. Vi aqui, disse ele, a transferência foi feita pelo app do banco, com seu login. Isso é impossível, eu nem usei meu celular naquele horário. Você ficou com seu celular a noite toda, senhorita Hartwell. Pensei de novo. Minha bolsa pequena tinha ficado na mesa principal durante o jantar. Eu estava correndo para lá e para cá, resolvendo tudo, falando com os fornecedores, cuidando das coisas. Qualquer um podia ter pego meu celular. Não tenho certeza, admiti. O atendente disse que podia investigar a transferência como possível fraude, mas isso ia levar tempo, e como parecia que tinha sido feita com minhas informações, talvez o dinheiro nem fosse devolvido. Depois que desliguei, fiquei quieta, sem acreditar, por vários minutos. Aí comecei a juntar provas, devagar, tirei prints da transferência que eu não tinha feito. Achei mensagens que mostravam que eu nem estava perto do celular às 21h17. Eu tinha mensagens pro líder da banda às 21h08 e pro coordenador do lugar às 21h25. Aí lembrei de outra coisa, meu app do banco pedia minha digital ou um PIN para fazer transferências. Nenhum dos dois era fácil de burlar, a não ser que alguém soubesse meu PIN. E aí eu percebi, meu PIN era o aniversário do Ethan, um número que minha mãe com certeza sabia. Quando tudo começou a fazer sentido, eu me senti mal de verdade. Minha própria mãe tinha roubado de mim. E pelo que ouvi na conversa, meu irmão sabia disso, mesmo que ele não tivesse participado diretamente. Com as mãos tremendo, liguei para Lauren. Eles roubaram de mim, eu disse assim que ela atendeu, com a voz chorosa. Minha própria família tirou mais de $8.000 da minha conta. O quê? Ela ficou chocada. Maddi, você tem certeza? Expliquei tudo, a transferência que eu não autorizei, a conversa que escutei, o horário. Você tem que encarar eles, disse Lauren firme, e talvez seja bom falar com o advogado primeiro. Ela estava certa. Eu conhecia uma amiga da faculdade de Direito, a Sofia, que trabalhava com direito de família. Mandei mensagem para ela na hora e ela topou me encontrar para tomar um café naquela tarde. Enquanto isso, continuei juntando provas, baixei extratos do banco dos últimos 6 meses, fiz uma lista de todas as despesas do casamento que eu paguei e achei e-mails e mensagens que mostravam como as cobranças foram aumentando. A Sofia escutou tudo com atenção, anotando às vezes. Isso é roubo, Maddi, ela falou quando eu terminei. O fato de ser sua família não muda nada. Você tem várias opções, continuou. Pode registrar um boletim de ocorrência ou mandar uma carta oficial cobrando dinheiro. A questão é, o que você quer? Eu nunca tinha pensado direito nisso. Quero meu dinheiro de volta, claro, respondi devagar, mas também quero que eles admitam o que fizeram, quero que saibam que não podem mais me tratar assim. A Sofia concordou. Começamos a preparar uma carta forte.
exigindo que eles devolvam todo o dinheiro, incluindo a transferência que não foi autorizada e, talvez, as despesas do casamento que você foi forçada a pagar. Avisamos que, se eles não cumprirem, vamos entrar na justiça e até denunciar por roubo e fraude. Ela me ajudou a escrever a carta com cuidado, incluindo valores, datas e um relato detalhado do acesso não autorizado no meu app do banco. Também fizemos um boletim de ocorrência simples, pronto para registrar se for preciso. Saindo do escritório da Sofia com os documentos na mão, senti uma mistura estranha de medo e coragem. A ideia de enfrentar minha família me assustava muito. Essas eram as pessoas que me menosprezaram e rejeitaram a vida toda, que me fizeram sentir que meu valor era só pelo que eu fazia para elas. Mas, por baixo do medo, sentia algo novo e diferente, uma raiva justa. Eles passaram do limite. Eles roubaram de mim. Pela primeira vez na vida, eu não ia deixar passar. O brunch da família, depois do casamento, era às 11 horas do dia seguinte na casa dos meus pais. Seria a hora perfeita para confrontar todo mundo de uma vez. Na noite antes, me preparei para dormir e deixei no meu criado mudo o envelope com a carta da Sofia, o boletim de ocorrência e todas as minhas provas. Amanhã seria diferente. Amanhã eu finalmente iria me defender. A casa dos meus pais estava do jeito de sempre, limpinha, imponente e fria. A casa colonial, com o jardim bem cortado e as decorações de Halloween chiques, não mostrava nada do que ia acontecer lá dentro. Fiquei no carro por vários minutos, segurando o volante e tentando acalmar meu coração acelerado. Você consegue, sussurrei para mim mesma, olhando no espelho retrovisor. Vesti um blazer azul marinho e calça social, minha roupa de mulher de negócios, pronta para reunião importante. O envelope com as provas estava guardado na minha bolsa. A governanta abriu a porta com aquele sorriso educado de sempre. Na sala de sol, ouvi a conversa animada e o barulho dos copos de mimosa antes mesmo de entrar. Minha mãe estava no comando, como sempre, contando uma história engraçada para os pais da Jéssica, enquanto meu pai concordava com a cabeça. Ethan e Jéssica estavam sentados juntinhos no sofá, parecendo cansados, mas felizes. No começo, ninguém parecia notar que eu tinha chegado. Melina, minha mãe disse finalmente, me vendo, íamos começar sem você, o brunch está esfriando. Desculpa o atraso, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava, tive uns problemas no banco essa manhã. Um olhar rápido de preocupação, culpa e irritação passou pelo rosto da minha mãe, mas ela logo voltou ao normal. Bem, agora você está aqui, tome uma mimosa e se sirva do buffet. Claro que tudo estava perfeito, salmão defumado, ovos Benedite, pão, frutas frescas e doces daquela padaria francesa chique que minha mãe adorava. Peguei um prato, mas não conseguia imaginar comer nada, meu estômago estava embrulhado. Tivemos uns 20 minutos de conversa leve sobre o casamento, como tudo tinha sido lindo, como a cerimônia emocionou todo mundo, e como o bolo estava delicioso. Os pais da Jéssica elogiavam muito a generosidade dos meus pais por organizarem um evento tão lindo. Bem, disse minha mãe meio sem jeito com os elogios, nada menos do que o melhor para nosso único filho. Essa foi minha chance. Falando em melhor, falei, colocando o prato quase intacto na mesa. Notei algo estranho quando olhei minha conta do banco hoje de manhã. A sala não ficou silenciosa, mas o clima mudou um pouco. Meu pai levantou os olhos do jornal. Ethan ficou super interessado no café dele. Teve uma transferência feita ontem à noite. Continuei, olhando direto para minha mãe, durante a recepção. Mãe, você tirou $8, 400 da minha conta e colocou na sua. Os pais da Jéssica trocaram olhares desconfortáveis. Não sei do que você está falando, Meline, disse minha mãe, com a voz leve, mas o olhar atento. Acho que você sabe sim. Alguém pegou meu celular durante a festa, entrou no meu aplicativo do banco e fez essa transferência sem eu saber ou autorizar. Meu pai pigarreou. Talvez esse não seja o lugar ou o momento certo para conversar sobre isso. Quando seria, pai? Quando eu não estiver aqui, quando você puder falar disso sem mim, igual tem feito durante todo o casamento? A mãe da Jéssica se levantou sem jeito. Talvez a gente devesse dar um pouco de privacidade para sua família. Não, por favor, fique, eu disse, quero testemunhas para essa conversa. O rosto da minha mãe ficou duro. Você está sendo ridícula e dramática.
Como sempre. Se teve transferência, com certeza foi sobre alguma coisa que a gente já tinha combinado sobre as despesas do casamento. Nunca falamos de mais $8, 400, e nunca falei que você podia mexer nas minhas contas sem autorização. Meline e meu pai interrompeu, com a voz firme de empresário. Sua mãe e eu gastamos uma fortuna nesse casamento. Se teve alguma despesa a mais, deve ter sido só um mal-entendido. Peguei meu celular e mostrei as fotos das telas. Essa transferência foi feita de propósito enquanto eu estava trabalhando na festa. Tenho prova que nem estava perto do meu celular quando isso aconteceu. Ethan finalmente falou. Maddi, acho que é só um engano. Provavelmente sua mãe pensou. Pare, interrompi. Eu ouvi vocês dois conversando ontem à noite no escritório. Ouvi minha mãe dizendo que ela nem vai notar e ouvi você preocupado com o quanto eu já gastei. O rosto da minha mãe mudou de defensivo para frio num segundo. Tá, eu fiz a transferência. Esse dinheiro era para melhorar a lua de mel. A gente combinou de incluir um passeio numa ilha particular. Lembra? Alguém tinha que pagar. E esse alguém fui eu, sem eu saber ou autorizar. Ah, por favor, minha mãe zombou, batendo o copo de mimosa na mesa. Não é como se você estivesse usando esse dinheiro para coisa importante. Esse era o dia especial do seu irmão. Já dei quase $22.000 pro dia especial do Ethan, falei, elevando a voz mesmo tentando ficar calma. Dinheiro que eu juntei por anos para dar de entrada na minha casa. Os olhos da Jéssica ficaram enormes. 22 mil, pensei. Ela olhou confusa para Ethan. Minha mãe acenou com a mão, dispensando ela. A Melina gosta de exagerar. Ela ajudou só com os detalhes pequenos. Aí eu tirei a pasta da minha bolsa e joguei na mesa, fazendo os pratos balançarem. Tenho todos os recibos das despesas. As flores, eu paguei. As cestas de boas-vindas, eu. O fotógrafo, as melhorias no coquetel, o aluguel de roupas de cama, tudo eu. Meu pai franziu a testa e pegou a pasta. Deixa eu ver isso. E agora? Continuei, com a voz tremendo de raiva guardada. Você realmente me roubou, pegou meu celular, usou meu aplicativo do banco e transferiu dinheiro sem eu autorizar. Isso é roubo, mãe, isso é fraude. Minha mãe riu de verdade. Um riso frio e indiferente que me cortou como uma faca. E o que você acha que vai fazer, Meline? Você viu a sua própria mãe? Vai chamar a polícia na sua família? Não seja louca. Você não pode fazer nada, continuou, ficando mais confiante vendo que eu fiquei sem resposta. Isso é negócio da família e vai continuar assim. O dinheiro já foi gasto no nome do Ethan e da Jéssica. Já era. A sala ficou em silêncio total. Os pais da Jéssica pareciam horrorizados. Meu pai folheava meus recibos, com a testa franzida. Ethan parecia pálido e desconfortável. E minha mãe estava sentada ali, calma e fria. Minha mãe estava cheia de certeza, meio presunçosa. Minhas mãos tremiam quando eu coloquei a mão na bolsa de novo. Na verdade, falei baixinho, eu posso fazer muita coisa. Peguei o envelope que a Sofia tinha preparado e coloquei na mesa. Aqui tem uma carta formal, feita pelo meu advogado, pedindo a devolução de todo o dinheiro que vocês pegaram sem autorização. Também tem um boletim de ocorrência pronto para roubo e fraude. O sorriso irônico da minha mãe vacilou um pouco. Você tá blefando. Também tenho provas que você mexeu no meu celular sem autorização. Continuei como se ela não tivesse falado nada. O aplicativo do banco mostra o lugar onde a transferência foi feita, no salão de festas do Hotel Langham, e eu tenho mensagens que provam que eu estava em outro lugar bem longe dali na hora. Meu pai finalmente tirou os olhos dos recibos e ficou com um rosto sério. Diana, você realmente tirou o dinheiro da conta da Meline sem ela saber? Pela primeira vez, minha mãe pareceu meio insegura. Richard, ela está sendo completamente irracional. Era para a lua de mel do Ethan. Sempre ajudamos as crianças. Roubar não é ajudar. Mãe, interrompi. E eu não sou criança. Tenho 31 anos e trabalhei duro para ganhar cada centavo que você roubou. Não se preocupe com o que vai acontecer depois, acrescentei, repetindo o tom de desprezo que ela usou antes. Meu advogado escreveu tudo bem claro na carta. Você tem 48 horas para devolver os $8.400 com juros. Se não devolver, vou registrar boletim de ocorrência e usar todos os meus direitos na justiça. Minha mãe ficou vermelha de raiva. Você não teria coragem. Pense no nome da família, nos negócios,
na reputação do seu irmão. Você deveria ter pensado nisso antes de me roubar. Meu pai estava lendo a carta do advogado e parecia ficar mais preocupado a cada linha. Diana, isso é sério. Estão falando em acusação criminal. É um blefe, insistiu minha mãe, mas a voz dela não estava tão confiante. Não é blefe, eu disse me levantando. E tem mais, o Hotel Langham tem câmeras em todos os corredores. Já pedi as imagens de ontem à noite que mostram quem entrou e saiu do escritório onde minha bolsa estava. Isso vai ajudar muito quem investigar essa fraude. Ethan finalmente falou. Mãe, você realmente pegou o celular da Mattie e fez a transferência sem avisar ela? Minha mãe olhou para ele. Fiz o que precisava para a lua de mel de vocês. Sua irmã estava sendo difícil com as despesas extras. Difícil? Repeti, sem acreditar. Eu gastei todas as minhas economias nesse casamento. Não tinha mais nada para dar. Você gastou tudo isso? Ethan parecia mesmo chocado. Mamãe me disse que você só ajudou com umas coisinhas, que a maior parte veio de nós e dos pais da Jéssica. Ela mentiu, falei direto, assim como ela, mentindo para todo mundo sobre quem pagou de verdade por esse casamento. Jéssica se levantou de repente, parecendo angustiada. Eu não fazia ideia. Meline, sério, eu nunca teria pedido tantos upgrades se soubesse que você estava pagando pessoalmente. Ela olhou para minha mãe, com raiva nos olhos. Você me disse que a empresa dela estava pagando a maior parte, como um jeito de mostrar o trabalho e conseguir clientes importantes com o casamento. O copo que Jéssica segurava escorregou da mão e caiu no chão de madeira com um barulho alto que fez todo mundo pular. A mimosa espirrou no tapete creme da minha mãe, fazendo uma mancha laranja bem visível no tapete perfeito. No silêncio chocado que veio depois, peguei minha bolsa e o envelope. Vocês têm 48 horas. Repeti e saí, deixando minha família toda sem reação. O som do vidro quebrando ainda parecia no ar enquanto eu caminhava firme até a porta da frente. Meu coração batia tão forte que eu sentia até na garganta. Mas, pela primeira vez em anos, talvez na minha vida toda, eu não estava me afastando da minha família. Meline, espera, ouvi a voz do Ethan atrás de mim. Parei com a mão na maçaneta, mas não me virei. Por favor, ele pediu, chegando mais perto. A gente precisa conversar sobre isso. Respirei fundo e olhei para ele. Meu irmão parecia mesmo preocupado, com o brilho do dia do casamento já apagado. Não tem nada para conversar. Ethan, mamãe me roubou. Ela tá manipulando todo mundo e eu não aguento mais. Eu não sabia, ele falou, passando a mão no cabelo. Juro, Madidi, eu não sabia quanto você estava ajudando. Mamãe sempre dizia que estava tudo resolvido, que você só ia ajudar com os detalhes pequenos. Da sala de estar, eu escutava as vozes elevadas, meu pai exigindo respostas com a voz grave, minha mãe se defendendo, e os pais da Jéssica surpresos. Será que teria feito diferença se você soubesse? Perguntei baixinho. Você nunca me defendeu antes. A tristeza nos olhos dele parecia de verdade, mas eu já tinha sido enganada pela minha família muitas vezes. Desculpa, ele falou simples. Você tem razão. Eu sempre concordei com o que mamãe e papai queriam. Era mais fácil. Fácil para quem? Respondi. Não tem sido fácil para mim. Antes que ele falasse, minha mãe entrou no saguão, com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Como você ousa? Sibilou ela. Como pode expor nossa vida privada na frente dos pais da Jéssica? Você sabe o que fez? Meu pai apareceu atrás dela, parecendo mais cansado que bravo. Diana, para. Não, Richard. Ela tá ameaçando chamar a polícia por um mal-entendido depois de tudo que fizemos por ela. O que exatamente você fez por mim, mãe? Eu interrompi, desprezei minha carreira, ignorei meus sentimentos e virei caixa eletrônico pro casamento do Ethan. Nós te demos tudo, ela rebateu. As melhores escolas, um emprego na empresa da família que só trouxe crítica e nenhum respeito. Terminei para ela. Nada disso te dá o direito de roubar de mim. Jéssica e os pais dela saíram do solário e ficaram parados, sem saber o que fazer no meio do nosso drama. Jéssica parecia quase chorar. Senhor e senhora Barnes, falei olhando para eles, desculpem por terem que ver isso, mas acho importante esclarecer tudo agora. O pai da Jéssica assentiu firme. Entendemos. Para deixar claro, não sabíamos de nada disso. Minha mãe soltou um pequeno som de angústia, vendo sua imagem perfeita se desfazer na frente dela. Meu pai deu um passo à frente.
assumindo o papel de chefe da família e tentando resolver tudo. Meline, vamos conversar com calma. O dinheiro será devolvido para sua conta com juros. Não precisa de processo ou polícia. Pai, não é só questão de dinheiro. É respeito. É sobre limites. É sobre me tratar como parte da família de verdade. E não como alguém que vocês podem usar e jogar fora quando quiserem. Isso não é justo, minha mãe reclamou. Sempre? Sempre o quê? Respondi. Vocês sempre me menosprezaram. Fizeram eu me sentir inferior. Aproveitaram do meu desejo de ser aceita. Minha voz estava firme. O tremor que eu tinha antes sumiu. Anos de sentimentos guardados finalmente saindo. Passei a vida inteira tentando ganhar a aprovação de vocês. Me esforcei para ser a filha que queriam. Desisti das minhas economias, do meu tempo, do meu amor próprio, tudo para agradar vocês. E nunca foi suficiente. Olhei um por um, minha mãe vermelha de raiva, meu pai sério, meu irmão confuso. Terminei, falei simples. Cansei de tentar ganhar um amor que devia ser dado de graça. Cansei de ser o caixa eletrônico e o capacho da família. Terminei. Um silêncio pesado tomou conta da entrada. Lá fora, através do vidro da porta, eu vi as folhas de outono balançando no vento. Lá dentro, parecia que o tempo tinha parado depois do que eu falei. Quem quebrou o silêncio foi a Jéssica. A Meline está certa, ela disse, dando um passo para ficar do meu lado. O que aconteceu não foi só um mal-entendido, foi errado. E eu não quero começar meu casamento com uma mentira dessas. Ela se virou para o Ethan. A gente precisa consertar isso. Meu irmão olhou da Jéssica para mim, e depois para nossos pais. Talvez pela primeira vez na vida, ele parecia estar realmente pensando nas consequências das escolhas dele. A Jéssica está certa, ele falou finalmente. Mãe, pai, não é assim que se trata a família. A Maddi merece mais. Sempre mereceu. Minha mãe parecia que tinha levado um tapa na cara. Ethan, isso não pode ser verdade. Pode sim, e vai ser, ele interrompeu. Firme. O dinheiro vai ser devolvido hoje. Tudo isso, não só os 8.000 da noite passada, mas tudo que a Maddi gastou no nosso casamento. Vamos ver como retribuir ela, mesmo que demore. E precisa ter um pedido de desculpas, completou a Jéssica. De verdade. Meu pai assentiu devagar. Certo, Diana. Minha mãe estava presa, os olhos dela se mexendo rápido, como um bicho encurralado. Quase senti pena dela, quase. Provavelmente era a primeira vez na vida que ela tinha sido tão exposta e rejeitada assim. Talvez eu tenha sido até meio exagerada querendo dar para Ethan e Jéssica o casamento perfeito. Ela finalmente cedeu, embora ainda não parecesse acreditar que tivesse feito algo muito errado. Você roubou da sua filha, meu pai falou direto. Tem que chamar as coisas pelo nome. O silêncio pesado ficou no ar. Minha mãe baixou os ombros, e a postura perfeita dela vacilou. Peguei dinheiro sem permissão. Ela admitiu, relutante, estava errada. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi o maior reconhecimento de erro que já ouvi dela. O dinheiro vai estar na sua conta até o final do dia, meu pai prometeu. E, Meline, eu também te devo um pedido de desculpas. Eu devia ter prestado mais atenção, eu devia ter te protegido melhor. Lágrimas vieram nos meus olhos, mas pisquei para não chorar. Não era hora de reconciliação emocional ainda. Tinha muito dano, muitos anos de dor que não se apagam com uma conversa só. Obrigada, eu disse simples. Vou esperar a transferência. Abri a porta da frente, deixando entrar um vento fresco de outono. Isso não resolve tudo, falei, olhando para eles, mas é um começo. Enquanto ia até meu carro, me senti mais leve, como se tivesse largado um peso que carregava há anos. O futuro com minha família era incerto, mas pela primeira vez eu estava definindo as regras, e isso fez toda a diferença. Fiel à palavra do meu pai, o dinheiro apareceu na minha conta naquela noite, não só os $400 roubados, mas tudo que eu tinha gasto no casamento, mais os juros. 786 dólares voltaram para o lugar certo. Fiquei olhando para o saldo no celular por um bom tempo, tentando entender tudo o que tinha acontecido. O dinheiro voltou, mas algo importante mudou. O confronto que tivemos destruiu a cara bonita que a nossa família mostrava, mostrando toda a podridão que tinha por baixo. Doeu, mas também foi estranho porque me senti livre, como se tivesse aberto uma ferida feia para ela poder começar a sarar.
Os dias depois do confronto foram tranquilos. Minha mãe não me ligou nenhuma vez, isso nunca tinha acontecido. Meu pai mandou um e-mail curto, todo formal, confirmando que o dinheiro tinha sido transferido e dizendo que a gente devia dar um tempo antes de falar mais sobre isso. O Ethan mandou várias mensagens. As mensagens dele eram meio estranhas, mas parecia que ele realmente estava arrependido. Eu nunca quis que isso acontecesse assim, ele escreveu. Eu devia ter prestado mais atenção, eu devia ter te defendido antes. No começo, era fácil ignorar as mensagens e ficar com raiva, que era justa. Mas, com o tempo, comecei a pensar que talvez essa briga pudesse realmente levar a algo melhor, não só para mim, mas para todo mundo. Uma semana depois do confronto, marquei minha primeira consulta com o Dr. Bennett, um terapeuta que a Lauren tinha me indicado. Dinâmica familiar não muda do dia para a noite, disse o Dr. Bennett na primeira sessão. E também não se resolve do dia para a noite, mas reconhecer os problemas é o primeiro passo para mudar. Nas semanas seguintes, as sessões me ajudaram a entender como eu tinha aceitado sem perceber o jeito que minha família me tratava. Como eu tinha acreditado que meu valor dependia do que eu fazia para os outros. E como eu tinha achado normal a manipulação emocional e o abuso financeiro. Você está vivendo o clássico filho preferido e bode expiatório, explicou a doutora Bennett. Seu irmão era o favorito, enquanto você era desvalorizada. Isso criou um sistema doente que ajudava seus pais, mas machucava você e seu irmão de jeitos diferentes. Foi difícil encarar tudo isso. Em alguns dias, saía da terapia me sentindo frágil e exposta. Mas aos poucos, comecei a me valorizar mais, um valor que não dependia da aprovação da minha família. A Lauren foi minha fortaleza nesse tempo de mudança. Ela estava comigo todo dia. Comemorava minhas pequenas vitórias e me ouvia sem julgar quando eu precisava desabafar. Estou orgulhosa de você, ela me disse num jantar, mais ou menos um mês depois da briga. Você sabe quanta coragem foi para fazer o que fez? A maioria das pessoas nunca tem força para encarar a família assim. Sorri, sentindo um calor diferente do vinho na minha mão. Eu não teria conseguido sem você. Claro que conseguiria, ela respondeu, mas fico feliz que você não precisou. As mudanças no trabalho vieram depois das mudanças na vida. Com meu dinheiro de volta, finalmente consegui ser mais seletiva com os clientes. Passei a trabalhar com gente que respeitava meu trabalho e meus limites, uma ideia nova para mim depois de tantos anos sofrendo na família. 3 meses depois do casamento, lancei meu próprio negócio de planejamento de eventos, focado em festas significativas e com orçamento moderado. Meu lema era: momentos especiais não precisam de gastos exagerados, uma forma de rebelar contra os excessos que fui obrigada a participar no casamento do Ethan. Minha mãe só ligou cerca de 2 meses depois da briga. A conversa foi dura e cheia de cuidado, muito diferente do jeito que ela sempre mandava e eu só obedecia. Seu pai e eu temos pensado bastante, ela disse, parecendo que as palavras estavam difíceis para ela. Começamos a fazer terapia familiar. A terapeuta falou para eu falar com você. Fiquei surpresa, mas também com um pouco de esperança. É bom ouvir isso, ela disse, que temos padrões ruins, que fomos injustos com você. Cada vez que ela admitia algo parecia custar muito. Tá difícil para mim aceitar algumas coisas que você falou, mas tô tentando. Não foi um pedido de desculpas de verdade, mas vindo da minha mãe, já foi uma revolução. A Diana Hartwell que eu conhecia, a mulher que eu tive a vida toda, nunca teria admitido que estava errada ou procurado ajuda. Obrigada por me contar isso, falei, com cuidado, eu também tenho saído com alguém, tem me ajudado bastante. Conversamos uns 15 minutos. Foi uma conversa estranha, mas menos agressiva do que qualquer outra que tivemos nos últimos anos. Antes de desligar, ela perguntou meio hesitante se eu toparia, algum dia, participar de uma sessão de terapia em família com eles. Eu disse que ia pensar, e me surpreendi por estar falando sério sobre isso. O Ethan e a Jéssica voltaram da lua de mel para uma família muito diferente da que eles tinham deixado. Uns 7 dias depois de voltarem, eles me chamaram para jantar no apartamento novo deles. Tenho pensado muito, disse o Ethan, enquanto a gente se sentava para jantar, sobre como você sofreu com a forma que mamãe e papai nos trataram diferente. Eu nunca questionei isso porque sempre funcionou para mim. Sinto muito, Maddi. A Jéssica pegou a mão dele e apertou, dando apoio. Nós dois sentimos muito, ela disse.
E queremos que você saiba que na nossa casa, você sempre vai ser respeitada e valorizada. Aquelas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. O muro de mágoa que eu tinha construído contra o Ethan começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Quando o Natal e o Ano Novo chegaram, eu decidi quebrar a tradição pela primeira vez na vida. Em vez de ir no jantar formal de ação de graças da família Hartwell, aceitei o convite da Lauren para passar com a família dela na casa do lago em New Hampshire. O contraste era enorme. Enquanto as festas na casa dos Hartwell eram formais demais, com mesa arrumada demais e conversas forçadas, a reunião na casa da família Sullivan era bagunçada, calorosa e verdadeira. Os pais da Lauren me receberam como se eu fosse da família. Os irmãos dela discutiam animados sobre futebol. A avó dela insistiu em me ensinar a receita secreta do molho de cranberry. Então é assim que são as famílias normais, eu sussurrei para Lauren, enquanto a gente tirava a louça do jantar. Ela riu. Confia em mim, a gente também tem nosso jeito de ser doido. Só que é um pouco menos intenso que o seu, eu brinquei. Naquela noite no quarto pequeno de hóspedes com a colcha de retalhos e a vista do lago iluminado pela lua, eu chorei. Não de tristeza, mas por entender o que eu tinha perdido todos esses anos, e por ter esperança que talvez, só talvez, minha família pudesse ser melhor. No Natal me senti forte o bastante para aceitar um convite diferente dos meus pais, um jantar na véspera, mas não a estadia de sempre. Cheguei na casa colonial que eu já conhecia, mas com uma calma diferente, uma calma decidida, não aquele desespero de querer agradar que eu sempre tinha antes. A noite não foi perfeita. Minha mãe ainda fez vários comentários que no passado me fariam perder o controle. Mas agora, com terapia e distância, eu conseguia entender que aquilo era a insegurança dela, não um reflexo do meu valor. E o mais importante, eu podia reagir diferente. Quando ela criticou a sobremesa que eu escolhi, falando que era simples demais para uma ocasião especial, eu não fiquei na defensiva nem me desculpei. Às vezes eu gosto de coisas simples, respondi calma. Nem tudo precisa ser complicado para ser importante. Ela piscou, surpresa com minha resposta, e depois de um tempo só disse: acho que isso é verdade. Meu pai, do jeitinho dele, parecia estar tentando. Ele fez perguntas de verdade sobre o meu negócio e realmente ouviu o que eu respondi. O Ethan e a Jéssica continuaram unidos, tentando criar um jeito mais equilibrado de ser família, mudando o assunto com jeitinho quando a conversa começava a voltar para os velhos hábitos. Quando eu dirigia para casa naquela noite, pensei no quanto a gente tinha mudado em só alguns meses. O roubo, por mais difícil que foi, acabou forçando a gente a encarar a realidade. Aquela forma de família que machucava todo mundo do seu jeito estava começando, devagar e de um jeito meio torto, a se curar. No ano novo eu resolvi comprar um AP pequeno em Cambridge, um lugar que fosse só meu, decorado do meu jeito, e não do jeito que minha mãe queria. Enquanto eu assinava os papéis, lembrei de tudo que passei para chegar ali. Encarar minha família foi assustador. O confronto foi confuso e dolorido. As consequências pediram coragem e força para continuar. Mas do outro lado dessa fase difícil, tinha algo que eu nunca tinha sentido de verdade antes. Liberdade. Liberdade dos padrões tóxicos. Liberdade das expectativas malucas. Liberdade para eu decidir meu próprio valor. Eu ainda tinha muito a fazer. A gente tinha. Curar a família não é coisa de um dia só. Alguns dias foram melhores que outros. Algumas conversas ainda abriram feridas antigas. Mas a gente estava tentando. E isso já era mais do que eu esperava 6 meses atrás. Agora, olhando para tudo isso, eu entendi que a coisa mais importante que ganhei não foi o dinheiro que devolveu, mesmo que tenha ajudado bastante. Foi a certeza de que eu posso me defender e sobreviver. Que eu posso colocar limites e manter eles. Que eu mereço respeito e posso pedir por ele. Se você está lendo isso e se vê nessa história de família complicada, saiba que você não está sozinho. Nunca é tarde para mudar esses padrões ruins. Nunca é tarde para pedir o respeito que você merece. Nunca é tarde para começar a se curar. Você já teve que enfrentar algum parente por causa do jeito que ele age? Como você lidou com isso? Conta pra mim nos comentários. E se essa história tocou você, clique em curtir e se inscreva para ouvir mais histórias sobre limites e autoconhecimento. Obrigado por ouvir. E lembre-se, seu valor não depende de quanto você ajuda os outros. Você é importante só por existir.